São agora 10 horas e 14 minutos na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Veja aí, ganhamos 20 minutos. Se fosse o horário anterior, seria 10h35, não é verdade? Mas vamos lá. Marcos capítulo 14, versículo 53. Abra sua Bíblia em Marcos 14, versículo 53. O tema desta manhã maravilhoso, manhã maravilhosa: o julgamento dos homens é equivocado. Olha, amado, não se apresse tanto a julgar as pessoas. Se lembre que quando você aponta o dedo para alguém, você tem 4 dedos voltados para você mesmo. Nós somos muito rápidos para julgar os outros, mas quando o problema é com a gente quer graça, a gente quer misericórdia. Então bota o pezinho no freio e deixa que Deus faça o julgamento perfeito. Porque o reto juízo do Filho do Homem, assim, esse será contemplado. Bom, vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra maravilhosa. Você que está pela internet, por favor, não perca a sua atenção agora. Não se distraia com um cachorro que late, com um passarinho que canta, com um vizinho que toca. Bota na porta de casa, não me incomode. Você está na hora da mensagem, verdade? Às vezes o vizinho vem pedir açúcar, pedir leite. Não peça na hora da mensagem. Bota lá um homem, não incomode agora. Está dentro da tua casa, agora é um santuário. Esta palavra, amado, foi a semana inteira estudando. Faça assim, a semana inteira vou separando pensamentos, estudando. Tem lá uma pasta escrito rascunho. Vou colocando tudo lá, estudando. E chega sábado, é de manhã até a noite, para poder produzir esse recado. Então, vamos ouvir a voz de Deus. Versículo 53 diz assim: e levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, anciãos e escribas. Olha, esse grupo aí, esses 3 grupos, principais sacerdotes, anciãos e os escribas, é o que formava o sinédrio. Então toda vez que você ouvir o sinédrio é isso aí: principais sacerdotes, anciãos e escribas. Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não o achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou o silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. Aleluia. Diga um aleluia aí, amado. Glória a Deus. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe: profetiza! E os guardas o tomaram a bofetar. Ou seja, cobriram o rosto de Jesus e bateram. Profetiza quem foi que te bateu. Aí vinha outro, pum! Profetiza quem foi que te deu soco. E outro cuspia. Profetiza quem foi que te cuspiu agora. Era esse o nível de escárnio que o Senhor estava passando no seu julgamento. Vamos orar a Deus. Pai amado, eterno e bendito,
Com temor e tremor queremos nos aprofundar na Tua palavra. Sabemos, Pai, que nenhum homem por si só é digno de falar a palavra, falar em nome de Deus, se não for pela graça, pela misericórdia do Senhor que o cobre, e o Espírito de Deus que se faz manifesto, audível pela vida de um pregador. Pai amado, fala a teus filhinhos, que seja do altar à porta da igreja, Pai, que esta palavra venha cortando corações, separando juntas e medulas, discernindo intentos e propósitos do coração, ó Pai, porque nós queremos aqui estar, ó Deus, num ambiente espiritual saudável, num ambiente espiritual limpo. Meu Deus, nós somos família de Deus, um ambiente espiritual da verdade, da luz, da palavra, não como o sinédrio, que queria na calada da noite, da madrugada, produzir um julgamento falso para condenar o inocente. Nós não somos como do sinédrio, nós somos de Jesus. Fala-nos em o nome de Jesus, e o povo amado de Deus diga amém e amém. Muito obrigado, amada pastora. Amada família espiritual, povo de Deus, ministros de uma nova aliança, cabeça e não cauda, predestinados em amor antes da fundação do mundo. Diga aí um amém por esta palavra. A batalha de Jesus, última antes da crucificação, contra os inimigos de Deus, os inimigos do reino, os inimigos da verdade, se deu de fato aqui nesse texto, começa de fato aqui na paixão, capítulo 14 do livro de Marcos. Em outros capítulos, nos outros livros sinóticos, mas neste momento de quinta, depois das 18 horas, para sexta, porque no sábado seria duas coisas importantes. Haveria o Shabat, que era um momento para o judeu muito, até hoje o Shabat, dia de descanso, mas não só isso, haveria também a Páscoa. Nós estamos aqui no contexto da Páscoa. Jerusalém ficava lotada de visitantes, de pessoas, de maneira que o Gólgota ficava do lado de fora da cidade, mas por ser uma montanha, toda a cidade podia contemplar aquele espetáculo. E eles não queriam que um espetáculo horroroso, horrível daquele, de 3 cadáveres pendurados no Gólgota, fosse contemplado num dia de festa e um dia de Shabat. Alguns crucificados, a crucificação era uma prática romana, você lembra disso? E alguns crucificados, diz um dos historiadores dos primeiros séculos, Flávio Joséfo, diz que chegavam a permanecer 9 dias crucificados, agonizando, porque eles morriam na verdade de asfixia. Eles ficavam se sustentando sobre a perna, o sangue vazando, pouquinho em pouquinho, e aí toda hora eles esticavam o corpo para ter como respirar, e alguns ficavam para mais de uma semana agonizando. Por isso, por não querer o espetáculo horroroso da Páscoa, eles pediram que quebrassem as pernas daqueles 3, porque quando quebravam as pernas deles, perdiam a sustentação e o pulmão ficava pressionado e morriam em coisa de 5, 10 minutos depois, já estavam mortos. Mas como havia uma profecia de que nenhum osso de Cristo seria quebrado, Jesus morreu antes disso. E lá o soldado viu, vamos conferir, furou-lhe o lado, saiu água e sangue. Amado, nosso Senhor Jesus é tremendo simplesmente disso. Por que não queria que o osso fosse quebrado? Porque já estava morrendo mesmo. Qual era a questão do corpo, do osso ser quebrado? Porque era o contexto da Páscoa. E na Páscoa, o cordeiro que era comido no Seder Pascal, que nós estudamos aqui na igreja, nenhum osso podia ser quebrado. Então era o cumprimento de uma profecia de Salmos, Davi profetizou isso, nenhum osso lhe será quebrado. Ou seja, todo o contexto do Gólgota
todo o contexto da Páscoa, todo o contexto da crucificação, estava debaixo do controle profético de Deus, estava debaixo da palavra. Deus estava conduzindo de fato aquele momento. Então, a batalha de Jesus contra os inimigos estava desenvolvendo, estava desenrolando. Os discípulos voltaram a cair, discípulos dormindo no Getsemane, Jesus requerendo a presença dos discípulos: meus amigos, meus discípulos, minhas ovelhas próximas, vigiem comigo. E no momento que Deus estava fazendo uma obra tremenda, de maior necessidade, os discípulos estavam dormindo. Em outro momento fugiram, em outro momento cortaram a orelha, em outro momento negaram Jesus, em outro momento traiu Jesus. Foram 5 traições só num capítulo, só num momento. Agora, esses conflitos internos de Jesus, na sua oração: se possível, passa de mim o cálice, mas não seja a minha vontade, a tua. Os conflitos internos de Jesus e os conflitos externos que eu acabei de citar têm uma linha de ligação, que foi a dependência de Jesus da vontade de Deus. A todo momento Jesus, em carne, Deus Filho, estava dependendo da vontade de Deus Pai. Era a vontade de Deus Pai que estava se cumprindo. Então aí tem um povo que diz: não, mas eu creio em Alá, eu creio no Deus Pai, esse é o meu Deus, é o Deus único. Sim, mas se você crê no Deus Pai, Alá, e fica só com o Deus Pai, e você nega o Deus Filho, você nega a vontade do Deus Pai. Porque a vontade de Deus Pai foi: Deus amou o mundo, Deus Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para a glória de Deus. Então você não pode dizer que crê no Deus Pai e nega o Deus Filho, porque aí você está com a ira do Deus Pai, só sobra a ira para você. A ira de Deus só é aplacada com a morte de Jesus Cristo. Então o sangue de Cristo Jesus nos purificou de todo pecado, amado. O sangue de Cristo Jesus te limpou, te remiu, te justificou. Esta era a grande obra de salvação que estava sendo operada, louvado seja o nome de Deus. Então ele estava cumprindo a agenda profética. Era Deus no controle de tudo, era Cristo Jesus no controle. Jesus mostrou soberania nos fatos. Vão lá pegar um burrinho, vai acontecer assim, assim, assim. Pergunta para ele onde o lugar está preparado. Ou seja, Jesus tinha tudo preparado. Todos os movimentos estavam preparados. Agora o cenáculo, vai, pega lá, faz. Tudo, Jesus sabia de tudo. Quem é que vai trair? É aquele que vai botar a mão no prato. Como é que Jesus sabia que antes o cara ia botar a mão no prato na mesma hora? Como é que Jesus sabia quem era o traidor? Será que o traidor foi lá antes e falou: Jesus, eu vou sair daqui a pouco, vou te trair, tá bom? Vou te vender por 30 moedas e vou dar um beijo na face. Aí quando você ir, sabe que sou eu que estou te traindo. Será que foi isso que aconteceu? Claro que não. Então Jesus estava no controle, e o texto nos mostra que era a necessidade divina que estava em curso. Amado, tudo aquilo estava ocorrendo por uma necessidade divina. Qual é a grande necessidade daquela obra ser feita? Ele tinha uma igreja para lavar e remir com o sangue precioso de Jesus, sem o qual todos nós estaríamos condenados à morte eterna, amado. Louvado seja Cristo Jesus. Então o texto nos mostra que é inútil opor-se à vontade de Deus. É inútil. Amado, ninguém pode se colocar contra a vontade de Deus. E você percebe que o texto bíblico que mostra com clareza que Deus é poderoso contra todos os seus inimigos, é um tema que se repete em todas as escrituras. Faraó pôde conter o poder de Deus? Não. Deus enviou lá as pragas do Egito, e todos os deuses do Egito caíram por terra perante o Adonai de Sebaot, o Senhor dos exércitos. A Ele toda a glória.
Ele é poderoso. E quando puseram Sadraque, Mesaque e Abednego, ou ajoelha ou vai para a fornalha, quem é que pôde conter o poder de Deus? Ninguém, amado. Porque quando aqueles homens foram jogados, atados dentro da fornalha, o que aconteceu, amado? Deus estava mostrando a glória dele. Eles estavam dançando dentro da fornalha, de maneira que as cordas se queimaram, mas nenhum fio de cabelo chamuscou. E quando o cara botou lá a carinha lá, um deles foram queimados e o outro olhou e falou: vocês botaram 3 lá dentro preso, não foi? Foi. Mas agora tem 4 e está todo mundo solto fazendo a festa. É a dança da glória de Deus. Louvado seja o Senhor. É assim que Deus faz, amado. A palavra final é dele, a resposta final é dele. Então, às vezes, você acha que vai ser jogado na fornalha. Gente, eu tenho que, será que eu não deveria de negociar esses valores evangélicos? Será que eu não tenho que dar uma negociada, dar uma amenizada nos valores cristãos, para eu poder ser mais aceito, para eu poder ser mais amiguinho, para as pessoas puderem ter mais, amizade? Amado, não negocia nada. Somos o que somos pela graça de Deus. E se não tiver graça de Deus sobre a tua vida, mas não sobra nada. O que adianta um homem ganhar o mundo e perder o quê? A sua alma. Pois ele vai descobrir que não valeu a pena negociar os valores, não valeu a pena transigir o que era intransigível, amado. Mas quando você honra a Deus, amado, você está com Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa, como disse semana passada, o crente é mais do que vencedor. Até na morte o crente é mais do que vencedor, amado. Porque ele tomba aqui como Deus às vezes permite. Uns são honrados pela fé e outros honram a fé. Por que muitos santos de Deus foram jogados aos leões? Deus permitiu. Por que muitos santos de Deus foram queimados na fornalha? Deus permitiu. Muitos foram mortos com apedrejamento, como Estevão no primeiro século, e Deus permitiu. Todos esses honraram a fé e foram recebidos em glória como mais do que vencedores. E por causa deles, Deus tem uma bênção especial para essas pessoas. Deus tem uma bênção especial para essas pessoas. E talvez muito mais por aqueles que honram a fé do que aqueles que são honrados pela fé, é que nós estamos aqui. Por quê? Porque se eles não tivessem honrado a fé, não teria Bíblia. Não teria escritura à mão, que às vezes a gente pega para usar como peso para a televisão não ficar meia bamba. Verdade? Não teria Bíblia. Então, graças a Deus por todos aqueles que honraram a fé, assim como Jesus, amado. Deus está no controle de todas as coisas. Então, o texto mostra também a atitude do crente na hora da adversidade. Então, o pano de fundo de Marcos 4,14 mostra que a atitude que se espera de um crente é o amor. É o amor. Mas quando é difícil, nós no meio de uma perseguição, a pessoa está te caluniando, a pessoa não gosta de você, você pode ser o mais santo do mundo, você pode ser a pessoa mais bonitinha, mais legalzinha, mas o cara não gosta de você, não vai mudar o objetivo dela, não vai. Seu espírito como é que fala, que o espírito de porco, que não espia, é o porco de expiação. É até um ditado que diz, eu esqueci agora o ditado. Não é outra coisa. No caso porque os pecados eram jogados no porco, de expiação, ou seja, é o bode expiatório. Isso é o bode expiatório. É o bode expiatório. A pessoa tem todos os problemas da vida. Aquela pessoa ali não adianta, ela faz o que é isso mesmo. Cara, mas a pessoa está andando direitinho. Não, mas é a pessoa. Mas que isso? Até a hora que a pessoa pega em alguma coisa, é colocada diante do mestre. Ai, Jesus, me perdoa. Ai, Jesus, o Senhor sabe. Mas aqui é a pessoa lá que você julgava tanto. Julgava tanto. Então, amado, nós temos a casa do Pai aberta, recebemos todo mundo na casa do Senhor e cremos que a palavra de Deus é que vai transformar cada uma dessas vidas, amado. Respondemos com amor. Às vezes você vê certas coisas na internet
sobe a raiva, amado, sobe uma ira, é verdade? Você vê fazendo cada coisa com a cruz, a crucifixo, gente pegando o crucifixo, enfiando no orifício, pegou lá a imagem de Maria e abortando em frente a uma igreja, amado, tanta coisa que eles falam, meu Deus do céu, gente, que coisa, meu Deus, às vezes o sangue ferve, e a gente tem, é como disse aquele homem, lá no júri americano, estava lá o serial killer, e o júri lá, todo mundo, seu desgraçado, se eu pudesse eu te cortava em picadinho, se eu pudesse eu te matava, o último foi um crente, e quando o cristão chegou lá para falar com o cara, ele falou assim, olha, você tornou a minha vida muito difícil. Por quê? Porque há um mandamento do meu mestre que eu tenho que amar os meus inimigos, e isso é muito difícil, pelo que ele tinha feito com a filha dele, mas eu quero lhe dizer que eu te perdoo no amor de Cristo Jesus. Aí o serial killer começou a chorar, amado, só o amor de Deus pode fazer um milagre nesse mundo, amado, pode mudar um coração, pode transformar uma vida, e é o amor de Deus que nesses momentos do Getsemane que o cristão passa, amado, será uma bênção na tua vida, amado. A pior coisa é o iracundo, a pior coisa é o cara que tem o vinho da violência, morre daqui a pouco, acabou para a sua vida. Quando você aprende a dominar o seu espírito, aprende a reagir na fé, amado, Deus está no controle de tudo que está acontecendo, amado. Então, neste momento, precisamos vigiar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O velho homem está lá, pega o pescocinho, dá um apertão nesse pescoço, dá-lhe uma banda, mostra logo, mostra que tu é macho, cara, mostra o que tu gosta, mostra, a pessoa está lá falando besteira, mostra, dá logo uma bifa. A carne às vezes tenta, mas você fala, quer saber de uma coisa? Eu sou de Deus. Eu sou de Deus e eu tenho um que julga perfeitamente. Eu tenho um que os olhos veem todas as coisas que se passam. Aí a pessoa chega lá debaixo do travesseiro, ninguém está ouvindo, O pastor Anderson é um cabeção, gordo. Aí a pessoa acha que Deus não está ouvindo, que chamou antes de cabeção, mas ele é cabeção mesmo, qual é o problema? Desde pequeno tem a cabeça grande. Na hora do nascimento, que foi nascer, o médico teve que empurrar para dentro de novo e tirar pela barriga, porque não saiu. Graças a Deus, que em Cristo Jesus somos o que somos. Então vigia, diga, vigia, irmão. Diga para o teu irmão, vigia, irmão, vigia. Abre o teu olho, abre o olho, abre os olhinhos. Está igual a chinês? Olha, abre os olhinhos. Marcos 14, 43. Diz assim a palavra do Senhor. E logo falavam, olha aqui, olha o cenário. Isso aqui é tremendo. E logo falava ele ainda, quando chegou quem? Judas. O momento pior de todos, que você espera ver um rosto amigo, chega quem? O Judas. Só misericórdia. Aí diz, um dos 12, e com ele vinda da parte dos, olha lá o sinédrio aí, dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha lhe dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: mestre, e o beijou. Você imagina que Jesus sabia disso tudo, amado. Se fosse você no lugar de Jesus, vindo aquele cara, vindo com aquela boca suja assim, cheia de baba, pode te dar um beijo traidor, o que tu fazia? Eu dava-lhe uma tapa logo. Pá, sai daqui, cara, vai pestanejar para outro lugar. Não é não? É a vontade que a gente tem. Mas diz que Jesus olhou para ele e falou, em outro evangelho diz, Judá, com um beijo você entrega o Filho do Homem? Oh, Santo Pai. Aí diz a palavra, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam.
Nisto, um dos circunstantes, sacando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: saís com espadas e porretes para prender-me como um salteador? Todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Porque eles sabiam que se prendessem Jesus à luz do dia, mas o povo não deixava. O povo não deixava. Como é que se passa tudo que é diabólico nesse país? É quando o povo está distraído. E o futebol, olha o gol, faz o gol. Enquanto está fazendo o gol lá do futebol, está aqui 5 bandidos passando para cá. É assim que o mundo age. Aí ele diz, cadê? Aí todos os dias estava no templo. Aí para que se cumpra as Escrituras. Então, deixando todos, o que fizeram? Fugiram. Seguiam um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa: toda a nossa vergonha está desnuda aos olhos do Pai, amado. Não adianta a pessoa querer passar uma imagem de alguma coisa que ela não é. Não adianta você querer tentar forçar algo que você não é. Eu quero parecer, o rei da cocada preta, por isso eu vou colocar lá um título honorífico que eu nunca estudei para ter aquilo ali, um PhD, um tal, não sei o que, um reitor, não sei das quantas, Aí depois você vai lá para um debate, a pessoa que estuda vai te ouvir e fala: cara, esse cara não estudou nada. Esse cara não sabe nem o que está falando. Seja motivo de chacota, de vergonha. Seja, amado, seja o que você é diante de Deus e louve ao Senhor por causa disso, amado. Seja o que é, mais vale a tua consciência. Ouça o que eu vou dizer, que isso é importante. Mais vale a tua consciência do que a tua reputação, amado. Porque a tua consciência é o que você sabe que você é diante de Deus. É o que você sabe que são as tuas práticas diante de Deus. A reputação é o que A, B ou C quer falar a teu respeito, amado. Você sendo quem você é, muita gente vai gostar de você. E sendo exatamente quem você é, muita gente não vai gostar de você. E não adianta o que você faça, esta realidade é imutável. Jesus nasceu, era perfeito, amado, não tinha pecados, era o amor ambulante, era a sabedoria ambulante, era tudo. Não tem ninguém como Jesus, amado. E como é que ele morreu? Crucificado, por instrumento de uma traição. E você é melhor do que Jesus? Não. Então, amado, nós precisamos saber reagir a esses momentos, saber como, para não permitir ansiedade ou depressão. Fulano não gosta de mim, acha que eu sou um depravado. Azeite para ela, para quem quer que seja. Mas o meu colega de trabalho está lá comigo todo dia, vê que eu sou uma pessoa boa e mesmo assim fala mal de mim. É claro, ninguém chuta cachorro morto, está querendo pegar o teu lugar. Está fazendo um trancinha porque está com algum interesse por trás. Não é verdade? Se faz tanta trancinha a teu respeito, algum interesse tem nisso daí. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa: Deus é maior na tua vida, amado. Continua sendo fiel a Deus, porque o julgamento de Deus é perfeito, amado. É perfeito. Então a ida para o Getsemane é um movimento preparatório. À medida que Jesus, em oração, olha aí, você percebe que nos detalhes que falamos, estamos estabelecendo parâmetros do comportamento cristão na hora da luta. Não é que o cristão tem que reagir na luta, já falamos aqui. Crê que os planos de Deus são perfeitos, reaja com amor na adversidade, não pode ter falta de vigilância, porque a carne é fraca. Agora, estamos dizendo aqui mais um ponto estabelecendo: Jesus em oração venceu as adversidades. Os discípulos estavam lá numa madorna, já dormindo, e Jesus estava orando a Deus.
Então é um movimento preparatório, amado. Olha, todos nós, se soubéssemos que na segunda-feira vai ter um problema de uma enchente não sei aonde, você não vai passar ali, você vai se preparar, vai sair mais cedo, vai pegar um caminho mais longo para não passar no meio da enchente, não é assim? Se todos nós soubéssemos previamente o que vai acontecer, ninguém sabe, mas ninguém sabe. E por ninguém saber onde tem a enchente ou deixa de ter, viva preparado em Cristo Jesus, amado. Vive em oração, e assim ele vence o pavor do que estava por vir, mesmo sem contar com o apoio e vigilância e a intercessão dos discípulos. Então, esses relatos fazem a transição do Getsemane para os julgamentos perante o Sinédrio e perante Pilatos, onde, em primeiro lugar, o testemunho falso ocorre, pois se presume ali conclusões. Se presume, eles não foram lá para fazer uma investigação, eles já foram lá com o veredito determinado. Eles já foram lá com a conclusão presumida. Era um falso julgamento. Eles rotularam Jesus do que eles queriam. Tanto que quando Jesus falou, eu sou, aí o líder do Sinédrio lá, que necessidade temos de mais testemunhas? Ou seja, quantas testemunhas mais fossem precisas, vem, para tentar provar a tese dele, é o que eles queriam. É como alguns aí fora fazem mensagem. Faz lá a mensagem toda, aí depois vai atrás do versículo para fundamentar o que ele está escrevendo. O caminho é o contrário. Você tem que ir primeiro no texto, e o que o texto manda, você escreve. Que aí você está fundamentando a sua mensagem no texto, e não fundamentar, pegando o texto para fundamentar a sua ideia pessoal, porque fica muito vago. Se você não tem um princípio teológico bíblico, você pode usar a Bíblia para fundamentar o que você quiser. Está fora do contexto, fora da verdade. E é assim que se fizeram no Sinédrio. Depois diz que no âmago do julgamento, amado, Deus sempre pega limões e faz uma limonada. Olha, Deus é especialista em transformar maldições em bênçãos, amado. Você às vezes está lá no meio de turbilhão, Senhor amado, aleluia, glória. Está no olho da tormenta, é furacão, é vento, é problema, não sei o quê. Ai, meu Deus, aleluia. E ali na hora Deus faz um milagre, você fala, gente do céu, como Deus é Deus. Como Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Amado, além do que você está pensando, Deus vai te surpreender, amado. Além do que você está imaginando, Deus vai surpreender a tua casa, Deus vai surpreender a tua família, Deus vai surpreender o teu trabalho, Deus vai surpreender as oportunidades que chegarão à tua frente. Deus é especialista, Ele é soberano, Ele faz milagres. Aleluia. Louvado seja. Então, que no âmago do julgamento ficou claro que Jesus não é somente o Messias encarnado, mas Ele é o Filho do homem, o Rei vitorioso e o juiz final, e aqueles que lhe estavam julgando falsamente seriam julgados por Ele no último dia. Então a ideia central é essa, amado. Aqui é o primeiro contraste terrível no julgamento de Jesus. Qual é o contraste terrível que há no julgamento de Jesus? De um lado, a condenação de Jesus pelo povo, pelas pessoas, sem que buscassem a verdade. Condenação por condenação, versus a realidade. Qual é a realidade de Jesus? Juízo escatológico. Filho do homem. E vereis o Filho do homem à direita de Deus, vindo com os santos anjos nas nuvens. Aleluia, louvado seja o seu nome. E esse é o último estágio da escatologia de Marcos. Apresentar Jesus, da cristologia de Marcos. Apresentar Jesus como juiz final. Ele vem progredindo, mostrando quem é Jesus. Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, tu és a rocha da igreja, tu és o pão, tu és o Deus. Agora ele diz, ele é o juiz final, é o último estágio. Ele vai voltar. Igreja, você está caminhando com a certeza de que Jesus Cristo retornará.
Você está caminhando não para um futuro incerto, você não está caminhando para o abismo, você não está caminhando para o nada, ou como os filósofos pessimistas, você só está andando em ciclo, mas nada tem um sentido, nada tem uma razão. Tem sim, Senhor. O mundo caminha para a consumação, e lá está Jesus voltando como juiz. Então, Jesus é julgado perante o sinédrio, onde falsos pastores usam falsas testemunhas. Veja lá em Marcos capítulo 14, versículos 55 a 57a. Diz assim, isso, e os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e diz o quê? E não achavam. Não, é o 55, filho. Você está antes de mim. Isso, anda junto comigo. Olha lá, procurava algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não o achavam. Aí diz o versículo 56: pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. Não eram e nunca vão ser, amados. E levantando-se alguns, testificavam falsamente. Amado, todo testemunho falso contra Jesus e contra a tua vida caia por terra nesta manhã, amado. Olha, que eles fiquem envergonhados na falsidade deles, fiquem envergonhados na incoerência deles. Ah, mas o fulano de tal é assim, assim, assado. Aí depois as pessoas vão ver ele agindo assado, assado e assim, diferente. Ah, mas o fulano de tal... Aí depois vão ver o fulano de tal agindo assim, 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 diferente. E vão ficar envergonhados. Mas como é que você sabe que o fulano de tal é assim, assim, assim? Você já viu ele fazendo isso? Você já testemunhou? E não, mas eu acho, e o meu julgamento, olha, eu vou te falar uma coisa, batata. Deus está vendo. Internauta, Deus está vendo. Diga amém, glória a Deus por isso. Deus está vendo. Então, amada igreja, santos do Senhor, o uso de falsas testemunhas pelos líderes se tornou inevitável. Quando deixaram de buscar a verdade acerca de Jesus e passaram apenas a procurar evidências que provassem a culpa dele. Ou seja, o inquérito foi corrompido, amado, por mentiras desde o começo. Não importa o que Jesus era para eles, eles já tinham um veredito, já tinham uma ideia e queriam condená-lo. Ou seja, todo o processo já estava corrompido. Então, os mesmos líderes que deveriam ser os guias espirituais de Israel cometeram pecados extremamente graves e se revelaram os falsos pastores profetizados por Ezequiel. Por quê? Porque rejeitaram Cristo, rejeitaram o Messias, levaram o Filho de Deus à morte. E assim muitos são falsos crentes, são falsos pastores hoje em dia, são falsos na sua fé. Por quê? Porque não querem buscar a verdade, eles já partem de um princípio pessoal e querem buscar todos os motivos, nem que seja pelo em ovo, para dizer, eu estava com razão. Mas cadê as evidências? Cadê os fatos? Não tem, só tem o meu achismo, só tem o meu julgamento, só tem o que eu acho. Ah, é? E os teus pecados? Não, mas aí Deus conhece meu coração, Deus sabe que eu sou purinho, Deus sabe que eu sou uma pessoa boa, Deus é maravilhoso, aleluia, glória a Deus. É? Tá bom. Eu acho que você está errado. Ezequiel capítulo 34, versículos de 1 a 5, diz a palavra do Senhor: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã,
degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Versículo 5: assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram o quê? Pasto para todas as feras do campo. Amado, é o que Paulo diz. Deus levanta apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Para que eles não sejam o quê? Como meninos, agitados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Por isso nós prezamos pelas ovelhas. Às vezes a ovelha quiser fazer uma visita, não, pastor, eu quero fazer uma visita ali, esporádica, numa igreja e tal, me convidaram a ter uma festa, não tem problema. Agora, você tem que estar vigilante, porque às vezes a pessoa fica atrás de tudo, atrás do óleo. Não, eu olho um jeito, agora eu olho. Agora você quer ali, o pastor coach, ele fala bonitinho, tem uma barba, tem que ver a roupinha dele que ele bota uma pulseirinha legal, ele fala maneiro, ele é o pastor, sabe? E aí você fica para lá e para cá, como um menino agitado, e não tem doutrina, e não tem palavra, e não tem pastoreio, e não tem uma vida enraizada. E aí você está à mercê dos falsos. Você está à mercê do erro, que é o que está sendo alertado. Então, ovelhinha preciosa, aqueles que supostamente eram povo de Deus, que deveriam ter testemunhado a favor de Deus, procuraram um testemunho falso para matar Jesus. Olha, nós somos protestantes. Você sabe o que é protestante? É ser a favor do testemunho. Diga, eu recebo esta palavra. Contudo, apesar de tudo isso, Deus conduziu todos esses fatos, esses fatores, para a sua glória. Pois lembremos que Jesus veio para quê? Entregar-se como resgate do pecado e para fazer uma nova aliança. Ou seja, tudo estava debaixo do controle de Deus. Aí está o grande mistério, como uma moeda que tem dois lados. Um lado é a soberania de Deus, outro lado é a livre agência do homem. Porque por um lado Deus era soberano, estava governando tudo isso. Por outro lado, Judas traiu de verdade. Por outro lado, o Sinédrio julgou falsamente de verdade. E serão julgados por isso. Então nós não podemos botar tudo na conta de Deus. Não, Deus é soberano, Deus sabe, então eu vou ficar aqui agora, parado, sabe, não fazer nada, e tudo bem, sabe, e Deus é soberano, Deus é amor, Deus é misericórdia, E cadê o nosso testemunho? E cadê a nossa santificação? E cadê a tua vida de oração? Por isso Tiago diz assim: mostra-me a tua fé sem obras, e eu com obras te mostrarei a minha fé. Diga amém, glória a Deus por causa disso. João capítulo 3, versículo 16. Vamos lá, fazer a leitura desse texto maravilhoso. Olha aí o que é que os líderes rejeitaram. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus! Então, ovelhinha amada, Jesus é julgado perante o Sinédrio, onde falsos pastores buscaram falsas testemunhas. Vimos isso até aqui. Jesus julgado perante o Sinédrio, onde fica claro que o Filho do Homem é também o Rei vitorioso e juiz final. Marcos capítulo 14, versículo 62. Jesus respondeu: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Louvado seja o Senhor. Amado, no âmago daquele julgamento, no âmago daquele teatro que aqui o Sinédrio fez, estavam lá os principais sacerdotes, escribas, líderes, anciãos, homens que eram os pastores de Israel, homens de quem se esperava o favor e o testemunho de Deus, homens de quem se esperava
a promulgação da palavra, o pastoreio das ovelhas. No meio daquela falsidade, no meio daquele julgamento falso, inescrupuloso, que queriam condenar o inocente, que queriam jogar na Gólgota aquele que nada de pecado ou errado tinha feito. No meio disso tudo, uma grande revelação: este Filho do Homem está assentado à destra do trono poderoso. Ele virá com os santos anjos. Ele é o juiz final. Ele é Senhor dos senhores. Ele é Rei de reis. Então o foco principal da narrativa do julgamento é cristológico. Você percebe que tivemos muitas coisas para falar do julgamento até agora, mas o foco principal da narrativa é cristológico. Porque Jesus revela a verdadeira relevância de seu ofício messiânico. Ele revela que ele é o servo sofredor. Quando você vê lá em Isaías 53, o servo sofredor que deu a vida, padeceu por nós, sofreu, foi rejeitado, foi humilhado, homem de dores, sabe o que é padecer. Ele estava mostrando que ele é o servo sofredor. Ele era também o Messias davídico. Amado, havia toda uma expectativa messiânica. Havia toda uma expectativa pelo Messias. Tanto que judeus até hoje esperam a vinda do Messias. Mas nós sabemos que o Messias já veio. E o Messias retornará. Diga glória a Deus por isso. E muitos judeus hoje se converteram a Cristo. E passaram a crer de fato, como a Bíblia diz, que Jesus já veio na primeira vinda e retornará para buscar a sua amada igreja. Louvado seja o Senhor. Era isso que estava sendo revelado. Então em seu retorno virá como rei vitorioso e juiz do universo. Julgará os líderes que fracassaram, as nações apóstatas. Então naquele momento Jesus aceitou a fraqueza, sendo que ele é poderoso. Ele aceitou, por quê? Porque as escrituras precisavam se cumprir. E por meio da rejeição, em seu retorno, ele dará a plena vitória, por ele conquistada, a todo aquele que nele crê. Ou seja, aqueles que o rejeitaram ali, verão o Filho do Homem, o Todo-Poderoso, retornar. E todos aqueles que creram, contrário daqueles que rejeitaram, todos aqueles que creram estarão com ele para toda a eternidade. Vamos aplaudir ao Senhor porque ele é digno. Isaías 53, versículos 1 a 6, 10 e 11, diz a palavra: quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, esta aqui é a figura do servo sofredor, aquele que estava lá sendo julgado. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de quem? Ferido de Deus e oprimido. Aí ele diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Aquele julgamento estava se fazendo cumprir esta passagem, amado. Versículo 6 diz a palavra do Senhor: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Lembra lá dos falsos pastores? Que afastaram as ovelhas, desgarraram o rebanho, andávamos assim desgarrados.
cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Você percebe que era necessário aquilo tudo ocorrer? Era necessário que o Mestre passasse por tudo aquilo, amado. Tinha um propósito maior, a nossa salvação. Versículo 10, ele diz assim: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor, a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Amado, você está aqui pela vontade do Senhor, amado. Quando você entrar no hospital e orar por um doente, quando você for num presídio, orar por um encarcerado, quando você vir alguém necessitado com frio e com fome, e der-lhe pão, comida e cobertor, quando você ver alguém caído, destruído, e em um nome do Senhor Jesus Cristo, tu abrires a tua boca para profetizar a palavra, a vontade de Deus prosperará. E ele diz no versículo 11: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, amada igreja, eu tenho 5 minutos para terminar esta mensagem. Diante dos julgamentos corrompidos dos sinédrios de hoje, nós estamos diante de uma palavra que se renova a cada manhã, e nesta manhã a palavra de Deus alcança a tua vida também. Diante dos julgamentos corrompidos dos sinédrios de hoje, qual é a mensagem final depois de tudo isso? Marcos 14, 53 diz a palavra: e levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes. Olha que a briga não era de cachorro vira-lata, não. A briga era de cachorro grande, amado. Quando tentam reunir as coisas contra você, amado, Hiroshima, Nagasaki, só jogam pesado. Ele é um depravado, 40 anos solteiro, deve estar lá na Vila Mimosa. A língua depois vai ser queimada, porque o reto juízo de Deus vem. Vamos lá, pé a texto, volta lá, 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, anciãos e os escribas. Pedro seguiu de longe, ao interior do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado entre os serventuários, como? Quentinho. Oh, que bonitinho. Devia até ter um peixinho lá. Enquanto Jesus estava sendo julgado lá, caluniado, esbofeteado, soco na cara, puxão de cabelo, cusparada, Pedro estava como? Quentinho. Devia de ter lá um colchão lá da M. Martin, um travesseiro de pena de ganso e um McFish do McDonald's. Estava lá bonitinho. Então, amado, é esse o contraste que nós vemos. E nós vemos um contraste ainda maior, porque diante de todo o peso que Jesus está passando, Jesus está como? Sereno. Todo mundo lhe apertando. E aí, você diz o quê? E Jesus está lá. Jesus está tranquilo. E Pedro, quando foi lá, você é Galileu, você fala como ele, você parece com... Não, eu não. Se você vê um filme que a representação é bem parecida, eu nem o conheço, eu nem sei quem é esse homem. Só porque disseram que ele era conhecido de Jesus. Você veja o contraste. Amado, se você não tem o preparo de Cristo, um mosquito vai virar um marimbondo, amado. Mas se você tem o preparo de Deus na tua vida, amado, eu declaro que você vai permanecer sereno e tranquilo. Calmo, sereno e tranquilo. Porque esta é a presença de Jesus. Isso é andar nos passos proféticos da palavra.
se você está andando nos passos proféticos da palavra, como Jesus estava andando, você está seguro, tudo está ocorrendo conforme as Escrituras. Depois, versículos 55 e 56, diz assim: os principais sacerdotes do Sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam. Depois, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos deles não eram coerentes. Ou seja, o objetivo do Sinédrio, que representa o mal, o inimigo, não era descobrir a verdade, mas era fazer o quê? Plantar provas, como fizeram lá nos Estados Unidos. Vamos lá na casa do ex-presidente, porque lá no ex-presidente tem lá documentos. Aí vão lá e dão uma plantada de provas lá para provar o que não era verdade. Querem provar, plantar coisas contra você, contra mim. É o que o mundo faz, é o que Satanás faz, para justificar o seu veredito pré-determinado de culpa. Você sabe o que a Bíblia diz, amado? Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, amado. Olha, há uma palavra de Deus para a tua vida. Você está sendo perseguido de forma injusta, você é justo, estão te perseguindo, você é um bem-aventurado. 1 Pedro capítulo 4, 12 a 19. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes de quê? De quê? Dos sofrimentos de quem? Cristo. Quem é que foi caluniado sendo justo? Cristo. Quem é que foi julgado sendo inocente? Cristo. Assim como Cristo, você também passa por isso. Alegrai-vos. Diga glória a Deus por isso. Alegrai-vos, para que também na revelação da sua glória, quando o juízo escatológico e final retornar, vos alegreis exultando. Porque lá no final, amado, todos que têm sido perseguidos justamente vão estar alegres. E hoje, os que apontam o dedo, aquietando no fogo, bonitinho, apontando o dedo, vão estar chorando. Qual lado você quer estar? Eu quero estar do lado de Cristo. Versículo 14: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nem... Olha lá agora, alerta, pay attention, em nome de Jesus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como que se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Glória a Deus por isso. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, porque todos nós cometemos um pecado aqui, outro ali, às vezes um pensamento, às vezes quando o cara não bota o principal batedor de pênaltis da história do Brasil, não bota o cara para bater o pênalti, a gente dá uma xingada de leve e tudo mais, é um pecadinho, tudo bem. Aí o Brasil volta para casa e fica tudo certo. Olha lá, onde que vai comparecer o ímpio? Hein? Aonde? O pecador, onde que ele vai comparecer? Versículo 19: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, como? Na prática do bem. Então, amado, eu declaro que tu és um bem-aventurado. Caso você tenha tropeçado e tenha culpa no cartório, se retrate, faça os justos reparos possíveis, peça perdão, mude o seu comportamento, mas prossiga para conquistar os planos que Deus tem para a sua vida. Não fique preso ao passado, porque todos nós aqui temos algum pecado. Ou será que alguém aqui, tem gente aqui que nunca pecou? Filipenses 3, 12 a 14, estamos terminando. Não que eu procure ou tenha já obtido ou tenha já a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, o que faz? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em quem? Cristo Jesus. Então prossiga, amado. Então, por fim, diante do julgamento do Sinédrio, é isso aí, essa é a postura. No fim de tudo,
o que realmente terá importância não são os julgamentos corrompidos dos sinédrios dos homens. O que realmente terá importância é o reto juízo do Filho do Homem. Marcos 14, 62 diz a palavra: eu sou e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Ou seja, ao longo do livro de Marcos, é revelado que Jesus, o Filho do Homem, tem poder. E amado, quem tem poder manda, e quem tem juízo obedece. E ele tem poder. E ele tem poder para quê? Para 4 coisas. Primeiro, perdoar pecados. Marcos capítulo 2, versículo 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram no eirado o ponto correspondente ao que estava, fazendo uma abertura, baixar o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam. Isso aí, coração é terra que ninguém anda. Coração, o que eles arrazoavam? Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é o mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou lhe dizer: pega o teu leito, filho, levanta e sai andando, paralítico? Qual é o mais fácil dizer? É mais fácil perdoar pecado do que mandar o paralítico andar. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, cara, eu te mando, cara, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aleluia! Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou sua vista de todo, ao ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Era Deus andando na terra, amado. Era Jesus. Ele tem autoridade para perdoar pecados. Ele é Senhor dos Shabat, 27 e 28 de Marcos. O sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Depois, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ou seja, não adianta você querer se agarrar a uma religião se você não tem o dono, que é Senhor e Criador de toda a religião e de todo mundo. Você tem que se agarrar ao Senhor, amado. Se agarre a Jesus. Ele é Senhor, Ele tem autoridade. Nós não fomos chamados para viver uma religião vazia. Como os escribas falavam: como é que o cara faz isso no sábado, faz o bem no sábado, cura no sábado? E aí Jesus falou: você não viu o que fizeram Davi? Quando estavam com fome, ele e os seus oficiais entraram na casa de Deus e comeram do pão que era dos sacerdotes. Então, amado, nós precisamos servir a Deus com amor e alegria no coração. Ele é o juiz escatológico que voltará no fim da história humana com poder e grande glória. Marcos 8, 34 e 38. Então, convocando a multidão juntamente com os seus discípulos, disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? 38. Aí é a cabeça da questão. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, amado, você que está me ouvindo esta manhã, está aí debaixo de pecados, está aí debaixo da correria do mundo, só quer saber das riquezas dessa terra, pisa na cabeça de todo mundo para alcançar um cargo melhor na empresa, não tem escrúpulos, vive no adultério, vive na escuridão. Eu lhe digo, amado, não adiantará ganhar o mundo e perder a sua alma. Arrependa-se hoje, porque quando o Filho do Homem retornar na sua glória e no seu poder com os santos anjos, quem tiver recebido Jesus estará na eternidade da glória, mas quem o negar será negado. De qual lado você está, amado? Diga: eu amo Jesus.
Senhor, perdoa-me. Diga isso, diga, perdoa-me pelos meus pecados. Eu quero viver sempre, Pai, uma vida com Jesus, uma vida santa, uma vida separada para Deus. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, Jesus. Ajuda-me, Pai, nas minhas fraquezas. Diga glória a Deus por isso. E eu termino, amado, na passagem de Daniel. O Filho do Homem exerce. Esse aqui é o que realmente importa. É assim que estamos terminando a mensagem. No fim das contas, amado, no fim, quando tudo que você sabe, às vezes, você imagina que você está numa guerra, tiroteio. Quem é que você vai seguir? Você vai seguir o filho mimado, que quer tudo, sou eu que mando, porque eu sou filho do cara, eu sou filho, não sei o que, eu que mando. É ele que você vai seguir? Ou você vai seguir, mesmo que seja um soldado, mas conhece de geografia, conhece de estratégia militar, conhece do deserto, conhece de tudo. Quem é que você vai seguir na guerra? Soldado. Mas às vezes na nossa vida aqui, a gente transige valor e segue o retardado. E segue quem não tem capacidade de seguir, de guiar ninguém. Então, amado, no fim de tudo, quando você perceber que o que realmente importa é o julgamento do Senhor, que nada mais nesse mundo presta, nem serve, nem tem valor nenhum, você vai buscar viver uma vida santa com Deus, porque no fim é isso que importa. Então Daniel fala isto, que na passagem final o Filho do Homem exercerá domínio universal sobre as nações, o que resultará no julgamento final de cada ser humano. Por isso, ouça, arrependa-se dos seus pecados, confesse Jesus como seu Senhor e Salvador, e viva uma vida com Jesus. E eu termino com Daniel 7, 13 e 14, que diz a palavra do Senhor. Daniel 7, versículo 13 e 14. Vamos lá, amado. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Depois, foi-lhe dado o quê? Domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Que assim seja, assim diz o Senhor.